A Bíblia diz, você é templo do Espírito Santo, nós somos templo de Deus, mas afinal de contas, o que o texto bíblico quer dizer, em especial o Novo Testamento e Paulo, quando eles usam esse tipo de linguagem? Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário. Quando você faz isso, você se torna um pouco parte desse canal e você me ajuda a fazer esses vídeos irem ainda mais longe. Por isso, se você quer ajudar esse canal, deixe o seu like. Se você está aqui há muito tempo e quer ajudar ainda mais, considere a hipótese de se tornar um membro. E se você quer ser ajudado de maneira um pouco mais organizada, passa aqui na descrição que tem um link para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. Se você gosta de estudos bíblicos como os daqui do canal, você pode adquirir o curso e eu te ensino a dar os primeiros passos. Você não precisa ter teologia, não precisa ter estudado formalmente, nada. É um curso pensando em você que está começando, tá bom? Linguagem mais didática que eu consigo, enfim, dá uma olhadinha aqui. Mas eu quero falar sobre esse lance de ser templo do Espírito Santo, templo de Deus, e o que Paulo quer dizer com isso. Para isso, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Eu vou abrir a minha Bíblia 365, presente da Editora Mundo Cristão, mas que você pode adquirir a sua pela Amazon, no link que está aqui embaixo também na descrição. Eu vou abrir em 2 Coríntios, capítulo 6, e eu vou ler a partir do versículo 16. 2 Coríntios 6, 16. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse. E aí Paulo vai começar a citar passagens do Antigo Testamento que explicam essa ideia de que nós somos o templo de Deus. A gente está falando aqui basicamente, e Paulo está falando daquela ideia do jugo desigual, primariamente a respeito de casamento, mas também de qualquer outro tipo de sociedade em que existe algum tipo de implicação na adoração, que existe algum tipo de implicação que faça com que você adore outros deuses, comungue, participe da mesa de outros deuses. Perceba que Paulo, lá em 1 Coríntios, ele esclarece essa questão de comida sacrificada a ídolos, que não seria um problema, a menos que faça alguém tropeçar, né? Agora, ele está falando de uma outra parada. Você se casa com uma pessoa que adora outros deuses, a mesa da sua casa será uma mesa de comunhão com esses outros deuses. É disso que Paulo está falando. No contexto da antiguidade clássica, isso é um padrão. A comida que você sacrifica para os ídolos, uma parte você também come. E então, aquilo que você está comendo na sua mesa, na sua casa, foi o seu marido ou a sua esposa que sacrificou a ídolo, você está participando do ritual. Não é meramente você ir num comércio e comprar uma comida que talvez tenha sido sacrificada a ídolo. Não. Você está participando do ritual. Por isso, o tipo de associação aqui com jugo desigual e casamento, ela é tão importante. Por quê? Porque ao casar com alguém que é um idólatra, a sua casa se torna uma casa hóspede da idolatria. Esse é o grande lance que está rolando aqui. E qualquer outro tipo de associação que te coloque numa condição de idolatria é também problemática. E aí Paulo argumenta: por que isso é problemático? Porque vocês são templo do Espírito Santo de Deus. Vocês são templo de Deus. Como? E aí ele explica o que ele está querendo dizer com isso, com 3 passagens do Antigo Testamento. A primeira, em Isaías 52:11, olha só. Habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando Deus diz, lá em Isaías 52:11, em outras passagens também, mas em Isaías 57 a gente tem algo similar, mas quando Deus chega e fala o seguinte: olha, eu habito e ando no meio deles, esse eles, o povo, se torna algo similar ao templo. O que se esperava de Deus? Que ele habitasse e andasse no templo, na Bait, na sua casa. E aqui
Deus está prometendo andar no meio do povo, habitar no meio do povo, o que faz do povo uma espécie de templo, tá? E isso, Isaías 52:11, que Paulo está mencionando aqui, tá? Depois a gente tem o seguinte, ó: portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. E aqui a gente está citando Ezequiel 20:34. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Ou seja, eu que sou o Senhor Deus que está no meio de vocês, estou habitando no meio de vocês, eu habito em um lugar santo. O santuário não é lugar de impureza. Então, vocês não devem ser impuros, não devem tocar em coisas impuras. E assim eu recebo vocês. Essa é a nossa casa. Essa é a minha casa, no meio da qual eu recebo vocês. E aí ele prossegue com 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Aqui na nossa explicação paulina, a gente está falando de 2 Coríntios 6, 18. E eu serei o seu pai, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Na medida em que Deus habita no nosso meio, faz de nós o povo dele, ele nos adota como filhos e filhas. Perceba que essa noção de adoção e de paternidade de Deus está presente lá desde o Antigo Testamento, não é uma inovação cristã, tá? Ela está presente lá em 2 Samuel, e Paulo está resgatando isso para mostrar o seguinte: o fato de sermos a habitação de Deus, templo de Deus, o lugar onde Deus caminha, não significa especificamente que eu individualmente sou um templinho ambulante. Não. Significa que eu faço parte de um povo no meio do qual Deus anda. E ao andar e habitar no meio desse povo, ele nos recebe na sua casa, purificados pelo sangue de Jesus. E ao fazermos parte dessa casa, nós não estamos mais fazendo parte daquela casa idólatra, nós fazemos parte da casa do próprio Deus. Ao sermos recebidos nessa casa, somos adotados como filhos, embora gentios. Por meio de Cristo Jesus, somos adotados como filhos. E, portanto, a ideia de sermos templo de Deus, ela é extremamente coletiva. E uma promessa extremamente comunitária. E que vai muito além de meramente, eu não vou fazer tal coisa porque meu corpo é templo do Espírito Santo. Tá, isso tem lá sua lógica, mas muito além disso, ao sermos templo do Espírito Santo, nós somos acolhidos como filhos e temos algo como do próprio Deus. Assim como a gente carrega uma espécie de imanência dos nossos pais, a imanência, falei difícil agora, assim como a gente carrega em nós algo dos nossos pais que veio pelo convívio, pela educação, pela quantidade de tempo que a gente gastou juntos porque a gente habitou a mesma casa, a gente carrega algo de Deus na medida em que a gente é feito filho dele. Porque a gente habita junto na mesma casa que ele nos recebe. Que ele nos recebe favoravelmente. Que ele é o nosso anfitrião. E quando ele é nosso anfitrião, ele nos faz parte integrante dessa casa. E ao nos fazer parte integrante dessa casa, nós nos tornamos os filhos dessa casa. E sendo os filhos dessa casa, na medida em que a gente é conhecido por pessoas estranhas a essa casa, elas conhecem um pouco de como aquela família funciona. Ser templo do Espírito Santo diz respeito a como a família de Deus funciona. É muito mais comunitário do que essa coisa assim, tipo, sou eu e Deus e ele resolveu fazer de mim a habitação dele. Tem uma música americana que é muito esse individualismo gospel, que é assim: me and Jesus, we got our own thing going. Me and Jesus, we got it all worked out. And we don't need anybody else
to tell us what it's all about. Quer dizer, eu e Jesus, a gente tem o nosso próprio lance acontecendo. Eu e Jesus, a gente já trabalhou toda a nossa relação e a gente não precisa de ninguém de fora para vir dizer como é que as coisas têm que ser feitas. Mais ou menos essa tradução. E às vezes a gente usa isso para dizer, não, templo de Deus não é a igreja lá onde a gente vai, templo de Deus é você, e templo de Deus somos nós. Somos nós. É um lance comunitário. Se eu sou filho, você é filho, a gente é irmão. Tudo filho adotivo. Se eu sou filho, você é filho, a gente é irmão. Fazemos parte da mesma casa. Tá certo? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.